Bom, como o Eros falou, meu nome é Alexandre. Eu e minha esposa Ana Paula pastoreamos uma igreja, comunidade de casa, que hoje está ali no Capão Raso. Estivemos aí por 7, quase 8 anos na região do Sítio Cercado. E eu brinco, né? O sítio é louco, mas ele é de Jesus. E foi um privilégio a gente ter ficado esse tempo lá. E o Senhor nos levou para um espaço novo na região do Sítio Cercado. A igreja está desde 2013, né? Caminhando. Nosso presbitério também está conosco desde que plantamos a igreja, né? Eu sou pai do Davi, de 10 anos, do Bernardo, de 3 anos, e caminho com o Farley, com a Dani, o Diego, a Paty, né? Andrés, o Eros, já há algum tempo aqui. É uma alegria poder cooperar com o que o Jesus está querendo fazer nessa casa, né? E hoje, de alguma forma muito pontual, poder de alguma forma contribuir com o que o Espírito Santo já está falando hoje aqui, amém? Abra sua Bíblia comigo, por gentileza, no Evangelho de Marcos, capítulo de número 5. O Evangelho de Marcos, capítulo de número 5. A gente vai ler a partir do verso de número 1. Todos encontraram, amém? Vamos lá então. Diz assim a palavra do Senhor: Eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo concorrentes. Por muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferrolhos que haviam em seus pés. Ninguém era suficientemente forte para detê-lo ou dominá-lo. Verso 5. Noite e dia este homem andava gritando e se cortando com pedras entre os sepulcros e colinas. Quando ele viu Jesus de longe, correu, lançou-se aos pés dele e gritou em alta voz: O que queres comigo, Jesus, Filho do Altíssimo? Rogo-te, pois, que não me atormentes. Pois Jesus havia dito a ele: Saia deste homem, espírito imundo. Verso 9. Então Jesus lhe perguntou: Qual é o seu nome? E ele disse: O meu nome é Legião, porque somos muitos. Olha para mim aqui agora um segundinho. O que acontece agora em diante aqui é que aqueles demônios pedem a Jesus que eles sejam enviados a uma manada de porcos que estava pastando por ali, que estava comendo por ali, e Jesus permite. Aqueles demônios entram naqueles porcos e precipitam-se, né, desfiladeiro abaixo. E aqueles que cuidavam daqueles porcos, eles ficam extasiados e ficam assustados, tá? Agora vamos ler a partir do verso 14, que é a sequência disso que eu estou falando para você. Diz assim: Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos. E o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram um homem que fora possesso dessa legião de demônios. Este homem estava assentado, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que tinham visto contaram ao povo o que acontecera ao endemoniado e falaram também sobre os porcos. Verso 17. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. 18, diz assim: Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicou-lhe, algumas traduções diz implorou-lhe, que o deixasse ir com ele. Jesus não o permitiu, mas disse àquele homem: Vá para casa, para a sua família, e anuncia-lhes tudo quanto o Senhor fez por você e o quanto teve misericórdia de você. Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis tudo quanto Jesus tinha feito por ele, e todos ficaram admirados. Amém? Antes de nós entrarmos aqui
e observarmos com um pouco mais de atenção o texto que nós lemos agora, me deixe te contar algo que talvez vai contribuir para o entendimento geral da mensagem, amém? Quando eu tinha 16 anos de idade, eu trabalhei como office boy. Quem aqui é das antigas e trabalhou como office boy? Tem alguém aqui? Gente, levanta a mão sem medo, nós somos das antigas. Né? Trabalhei como office boy e era uma bênção, era muito bom mesmo, né? E eu me lembro de entrar em uma empresa aqui em Curitiba, e essa empresa ela fabricava um tipo de material que eu não sabia nem que existia. Mas eu me lembro que na primeira semana de empresa, o gerente do RH me chamou, e eu trabalhava interno nessa empresa, e no período da tarde eu era externo, então eu ia para o centro de Curitiba fazer o que tinha que fazer. E ele me chamou no período pela manhã, na primeira semana de trabalho, ele falou assim: Alexandre, eu preciso que você vá lá na fábrica, né? Era uma empresa muito grande, tinha a parte administrativa e tinha a fábrica. E a fábrica era gigante, gigante mesmo. E ele falou: Alexandre, você vai lá e você vai procurar alguém da montagem, qualquer pessoa da montagem, e você vai pedir para trazer aqui para o RH, você vai trazer aqui para o RH um manifold completo, de preferência o petrolífero. Eu falei: tudo bem, né? Irmãos, eu entrei na fábrica, primeira pessoa da montagem, fui lá perguntar, falei: olha, o gerente do RH me pediu para vir aqui, pegar um manifold completo e levar lá para o RH. E o rapaz olhou para mim e falou assim: você é novo aqui? Eu disse: sim. Ele falou assim: eu não tenho autorização para te deixar levar o manifold, infelizmente. Você vai precisar ir lá na outra sala, e você vai falar com o Rogério. E você fala para o Rogério que você precisa. Irmãos, andar dentro das fábricas, né, não é assim, você não sai andando por onde você quer. Tem as áreas de segurança. Quem aqui já trabalhou em indústria? Então você não pode sair caminhando onde você quer. Então às vezes, para chegar em uma sala que é do outro lado, você dá uma senhora de uma volta, né? Então eu fui na sala do tal Rogério, cheguei lá, bati: oi, tudo bem? Meu nome é Alexandre, né? E o gerente do RH me pediu aqui para vir aqui e buscar um manifold completo, de preferência o petrolífero. E ele olhou para mim e falou assim: você é novo aqui? Eu disse: sim. Ele falou: cara, infelizmente eu não posso te liberar para levar o manifold. Mas olha, você vai lá no Rafael da expedição, que era do outro lado da fábrica. Você vai lá no Rafael da expedição e você vai falar com ele, porque talvez ele possa te liberar o tal do manifold. Eu falei: tá bom então. Irmãos, mais uma volta. Cheguei no Rafael da expedição: tudo bem, meu nome é Alexandre. Me pediram para vir aqui buscar um manifold completo. E ele olhou para mim e falou assim: você é novo aqui? E eu disse: sim. Ele falou: não posso liberar um manifold para você levar. Irmãos, eu estava começando a pegar pilha já. Estava começando a querer ligar para o rapaz que tinha me mandado lá buscar. E ele falou: não, cara, ó, faz o seguinte, né? Faz o seguinte, você vai em tal sala. Irmãos, eu rodei pelo menos umas 7 ou 8 salas. E todo mundo me dava a mesma resposta: que não podia liberar, que não podia liberar. Quando eles perceberam que eu estava realmente irritado já, eles falaram assim: ó, tem uma pessoa aqui na fábrica que tem autorização para liberar, para você levar o manifold. E você vai lá na sala do seu João da montagem, ele é o gerente. Eu falei: pô, agora eu vou falar com o cara certo, por que não me mandaram antes? E fui, irmãos, mais uma caminhada. Quando eu cheguei lá, quando eu bati na porta, né, ele já abriu a porta. Ele falou: você é o Alexandre? Eu falei: como é que você sabe? Ele falou assim: já me disseram que você está querendo levar um manifold completo. Eu disse: sim. Ele falou assim: vamos resolver esse problema? Eu falei, pensei comigo, né? Ufa, alguém com autoridade nesse lugar. Então ele falou assim: vamos, me segue aqui. E eu saí com ele e nós fomos para a parte externa da fábrica. E eu não estava entendendo nada. E quando nós chegamos lá, na parte externa da fábrica, eu descobri o que era um manifold. Não sei se o pessoal consegue colocar ali para nós. Eu descobri o que era um manifold. Isso é um manifold completo petrolífero, irmão. Isso pesa toneladas. E eles me pediram para buscar isso e levar. Isso é usado para extração de petróleo no fundo do mar. Alguns para extração de gás. Então o senhor João olhou para mim, ele riu, eu ri, todos rimos. E ele disse assim para mim: fica tranquilo, você não foi o primeiro, você não será o último, né? Porque todo office boy que passa por aqui, né, passa por essa trollagem. Infelizmente, né,
mas felizmente porque a gente se divertia bastante. Eu não sabia o que era um manifold. Eu não fazia ideia. Eu entrei para trabalhar em uma empresa e eu não sabia que o manifold era algo gigante. Eu não sabia o propósito dele. Eu não sabia o que ele produzia. Ou seja, eu não entendi o que eu estava indo buscar. Eu não compreendia o que eu estava indo buscar. E queridos, é interessante que nós como igreja, nós sabemos que pela palavra de Deus, o Senhor nos chama, O Senhor nos chama para buscar o reino de Deus e a sua justiça. Nós como igreja temos sido orientados na palavra de que o Senhor está nos chamando como povo para buscar ao Senhor, para buscar o seu reino, para buscá-lo como um povo que anseia esse evangelho do reino. Então nós saímos buscar esse evangelho do reino. E a verdade é, querido, que nós estamos vivendo em uma geração que é uma geração cercada de informações. Então nós saímos para buscar o evangelho do reino, mas nós encontramos cada evangelho do reino por aí. Nós encontramos cada evangelho do reino por aí. São coisas que às vezes nos assustam, porque o evangelho do reino que temos escutado, e não estou dizendo que, eu não estou generalizando, mas estou dizendo que na sua grande maioria, o evangelho do reino que nós temos escutado é um evangelho que está diluído. Então a igreja não sabe mais, a igreja não compreende mais o que esse evangelho do reino precisa produzir em nós. Como eu saí para buscar um manifold e não sabia o que ele produzia, e não sabia o que era um manifold, a igreja e muitas pessoas estão saindo para buscar o evangelho do reino, só que elas não fazem ideia o que o verdadeiro evangelho do reino produz naqueles que têm contato com ele. Então, qualquer coisa que produzir, tá bom. E nós temos visto isso nos nossos dias, nós temos escutado isso nas pregações, nós temos escutado isso na internet, que está nos abarrotando de informações, está nos abarrotando de pregações. Mas a verdade é, querido, que o evangelho do reino precisa produzir em nós, sim, evidências. Nós precisamos sair, buscar o verdadeiro evangelho do reino. E nós como igreja, nós precisamos ter discernimento. Precisamos ter os nossos olhos abertos, compreensão espiritual, para saber verdadeiramente o que o verdadeiro evangelho do reino produz. Quais são essas evidências desse evangelho do reino em nós? Eu vi uma pesquisa, acho que foi no mês de julho desse ano, que 27% da população brasileira se denomina evangélica. Ou seja, isso em termos de números, estima-se que são entre 47 e 48 milhões de pessoas no Brasil que se denominam evangélicas. Agora, é fato que esses números não correspondem a uma realidade transformacional da igreja nos nossos dias. É fato que temos muitos números. Olhamos para a igreja dos nossos dias, porque pessoas têm abraçado um título evangélico, mas nós não estamos vendo evidências de um evangelho do reino, nós não estamos vendo evidências transformacionais que representam que 1/4 da população brasileira é, entre aspas, cristã, evangélica. Então, por mais que a gente olhe para esses números e a gente diga, glória a Deus, eu olho para esses números e digo, Senhor, nos ajude. Senhor, nos ajude. Porque o que nós temos visto, queridos? Nós temos visto uma igreja com grandes números, mas com poucas evidências de que estiveram com Jesus. Muitos números, mas com poucas evidências de que estiveram em contato com o evangelho do reino. Poucas evidências que foram afetadas pelo evangelho de Jesus. Poucas evidências de que foram mexidas. Olha aqui para mim.
você pode ser conquistado pelo Evangelho. Evangelho, tá bom? Você pode ser conquistado pelo Evangelho e não transformado. O verdadeiro Evangelho transforma, mas existe um Evangelho que está no meio das igrejas, que ele é uma espécie de conquista. Então ele conquista você, não apenas aqui, mas ele vai de alguma forma inebriar o seu coração. O Evangelho é ausente de renúncias, ausente de entregas, e esse Evangelho, ele tem tocado as igrejas, ele tem tocado inclusive um povo que já se diz povo de Deus. Então, a proposta aqui hoje, querido, é que nós possamos olhar para as Escrituras, para o que nós vimos aqui nesse texto. Nós possamos olhar para as Escrituras e nós possamos ver nessa porção aqui o que o verdadeiro Evangelho do Reino precisa produzir em nós. Você vai olhar para a tua vida, você vai olhar para a tua história, e você vai se perguntar se essas evidências que nós vamos falar aqui, se elas estão na sua vida. E eu não quero dizer que essas são as únicas, ok, gente? Amém? Não são as únicas, mas eu vou dizer para você, se você não vê essas 3 evidências de que o Evangelho de Jesus precisa produzir em nós verdadeiramente, nós precisamos estar atentos e nos ligar. Amém? Então, eu quero falar sobre a primeira evidência do Evangelho do Reino. Abra sua Bíblia lá nesse texto mesmo, de Marcos 5, o verso 1. Diz assim: ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias eram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, ninguém podia subjugá-lo, ou ninguém podia detê-lo. Andava sempre, noite e dia, clamando entre os sepulcros e se cortando e se ferindo com pedras. Olha aqui para mim. O texto diz que quantas pessoas conseguiram ajudar ele? 0. Nenhuma. O texto diz que ninguém conseguiu ajudar esse homem. E o que nós vemos aqui, na verdade, é um nível de possessão demoníaca que as Escrituras estão mostrando para nós, ok? Um nível de possessão demoníaca terrível, aonde esse homem vivia dessa forma. A Bíblia não fala quanto tempo esse homem está vivendo dessa forma, mas o texto diz assim que ele vivia entre os sepulcros, e ele vivia dia e noite. Ou seja, talvez a vida desse homem já estava sendo meio que pautada em viver dessa forma, governado por demônios dia e noite, ao ponto de se cortar, ao ponto já talvez de não viver mais em família, não viver mais em sociedade. Então, o texto está nos mostrando que também ninguém conseguia prendê-lo, ninguém conseguia ajudá-lo. Com a minha mente, querido, eu penso que muitos tentaram, mas o próprio texto diz, a própria Bíblia diz, que a força desse homem era uma força descomunal. Irmãos, nos nossos tempos aqui a gente fala de algemas, essas coisas. Naquela época, grilhões que prendiam braços e pernas eram de ferro mesmo, maciço. A Bíblia diz que ele estourava todos. Eu fico pensando que a família tentou ajudá-lo. Eu fico pensando que amigos do coração tentaram ajudá-lo. Eu penso que pessoas boas no dia a dia que viam aquele homem naquele estado também tentaram ajudá-lo. E quando a gente vê uma situação, uma pessoa assim debaixo de muito tempo de possessão demoníaca, a gente fala: meu Deus, tem de misericórdia. Eu me lembro que eu congregava em uma igreja, eu era adolescente nessa época, e eu estava sentado assim, né, no palco, assim, na beira do palco, conversando com o pastor antes de começar um culto de sábado. Estava sentado ali conversando com ele, de repente entra uma irmã.
E essa irmã já sofria assim com vários episódios de possessão demoníaca, assim, toda vez que orar por ela, era o mesmo cenário, né? Aquela coisa meio que repetitiva. E eu me lembro que eu estava sentado com o pastor olhando assim, e de repente me veio uma palavra de conhecimento. E eu escutei da parte de Deus, da parte do Espírito, que dizia assim: hoje eu tenho para ela um nível de libertação que ela nunca experimentou. Irmãos, eu fiquei meio assustado. Olhei para o pastor e falei: pastor, ele estava conversando comigo, parei tudo, falei: pastor, eu acho que Deus falou comigo aqui. Ele disse: o quê? Ele disse: a irmã ali que chegou tal, Deus me falou isso. Ele olhou para mim e falou assim, e ele era da área de libertação, punk assim, aqueles giraia da galáxia na área de libertação, passava perto das pessoas, aquela coisa. E ele olhou para mim, eu adolescente ainda, ele olhou para mim e falou assim: vai lá, ora por ela. Deus não falou com você? Eu olhei para ele e falei: vou. Eu já tinha aprendido que a autoridade não era minha, a autoridade era do nome de Jesus. E eu fui. E eu cheguei lá, ela estava sentada, irmãos, na igreja que eu congregava, era aqueles bancos de madeira. Antigamente as igrejas usavam aqueles bancos de madeira bem grandes assim, que para mover esse banco, normalmente eram dois homens, dois irmãos da igreja que moviam esses bancos tal. Eram bancos pesados. E eu cheguei para orar por essa irmã, ela estava sentada num dos últimos bancos lá. E eu falei: irmã, assim. Irmãos, ela falou: falei, posso orar por você? Ela falou: claro que pode. Irmãos, quando eu fui chegar a minha mão perto da cabeça dela, ela já deu uma tirada assim, deu uma balançada para lá, deu uma balançada para cá, eu botei minha mão na cabeça dela, comecei a orar. Irmãos, dali para frente, o negócio virou uma gritaria dentro da igreja. Nem tinha começado o culto ainda. Uma gritaria, e eu orando por ela ali, e o pastor lá sentado, olhando. E eu orando por ela ali, tal. Irmãos, o que eu vou falar para você, minha esposa estava lá nesse dia. Não era minha esposa ainda, né? Mas ela orava já por mim. Diga amém. Amém. Mulher sábia que edifica o seu lar, viu? Você tem que ser. E o que eu estava falando mesmo? Tá. Aí ela estava. Aí eu estava orando por ela, o pastor olhando e tal. Irmãos, quando eu orando por ela aí naquela situação, eu não assisto filme de terror, tá? Não curto assim, não é muito minha praia. O que eu vou falar para você é o que a gente viu lá. Aquela irmã, magrinha, pequenininha. Irmãos, ela saiu de costa assim, ó, sem brincadeira. Ela saiu de costa, ela botou assim, ficou de costa. E ela saiu andando assim, e eu correndo atrás dela para botar a mão na cabeça dela. Ela empurrou pelo menos de 7 a 8 bancos de costas. De costas. Quando o pastor viu isso, ele levantou e saiu correndo para ajudar. Por que eu estou te contando isso? Porque quando eu olho para esse texto, eu acabo me lembrando desse episódio. E eu via o quanto aquela situação daquela irmã era terrível. Depois daquele dia ela passou muito tempo liberta. Muito tempo, né? Mas enfim, quando eu olho para esse texto, eu vejo que realmente acontece. É uma força descomunal. Além de todo o dano, de toda a tristeza, de toda a angústia, é algo muito ruim de se viver. O próprio Jesus aqui, ele nos fala, tem uma pergunta em Marcos capítulo 5, verso de número 9. Jesus pergunta: qual que é o teu nome? E os demônios respondem: Legião, porque somos muitos. Porque somos muitos. Então, uma legião era uma contagem de um destacamento romano, de soldados romanos, né? Então, normalmente, um destacamento de soldados romanos computados em uma legião era mais ou menos entre 5.200 a 6.000 homens. Ou seja, residindo dentro daquele rapaz havia uma legião de demônios. E eu não posso dizer quantos tinham, mas se ele se denomina legião, e a própria Bíblia dá ênfase para isso, havia naquele homem pelo menos 5.000 demônios. Aí quando você olha para isso, você fala assim: por quê? Por que a Bíblia faz questão de enfatizar a quantidade de demônios que havia dentro daquele homem? Ela não fala com números, mas dá essa expressão de legião. Por que enfatizar essa questão de quantidades? Irmãos, deixa eu dizer algo para você aqui. Eu entendo que quando nós vemos isso, estudamos isso é para demonstrar o tamanho do poder e da autoridade que existe em Jesus.
É para demonstrar, é para que nós venhamos a nos lembrar, é para nos mostrar que não existe comparação. O reino das trevas, o império das trevas e o reino de Deus, não existe comparação. Não tem como esse negócio de fazer competição. Não existe possibilidade de resistência quando o reino de Deus, quando o evangelho do reino de Deus se manifesta. Quando eu olho para esse texto, é isso que eu vejo, meus irmãos. O reino de Deus se estabelecendo. Eu não sei se vocês já viram na internet, né? Tem uma imagem que a galera criou, que é mais ou menos assim, né? É como se fosse Jesus assim, tal, um Jesus cabeludo assim, pá, bonitão, olho verde assim, tal, né? Bem do coque assim, cabelinho bem de coque assim. Ele tirando uma queda de braço com Satanás. Quem já viu essa imagem assim? Alguém já viu essa imagem? Ele está tirando uma queda de braço com Satanás. Satanás, chifre, aquele chifrão vermelho, coisa mais feia do mundo, né? Aquilo ali. E olha aquela imagem, eu digo, cara, que bobagem. Jesus não está competindo com Satanás. Não tem batalha, não tem luta. Não tem isso, não tem possibilidade de oferecer qualquer tipo de resistência. Querido, a Bíblia diz que Jesus destruirá Satanás com um sopro da boca. A Bíblia chama Jesus de o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. A Bíblia diz que todas as coisas que foram criadas por meio dele, e nada do que foi criado poderia ter sido criado se não fosse por meio dele. Então não tem competição, não tem possibilidade de forma alguma de haver nenhum tipo de competição, querido. A Bíblia diz que esse Jesus, a Bíblia diz que ele voltará para buscar o seu povo, buscar a sua igreja. A Bíblia diz que ele governará o mundo de Jerusalém. A Bíblia diz que ele sentará em um trono físico, querido, e ele regerá as nações com cetro de ferro, com poder, justiça, glória e equidade, porque ele é Deus e ele é Senhor. Não existe possibilidade de comparação. Então quando eu olho para esse texto, sabe o que eu vejo? Eu vejo a Bíblia querendo nos lembrar quem nós servimos. Eu vejo a palavra de Deus querendo fazer com que o nosso coração se incendeie e olhe para isso e perceba que Jesus é Senhor sobre tudo e sobre todos. A Bíblia não está tentando fazer sensacionalismo aqui com o número de demônios, não é isso. Diferente dos pregadores, né, que querem fazer entrevista, né? Não, muito pelo contrário. Quando eu olho para esse texto, sabe o que eu vejo? Eu vejo que ninguém podia fazer algo por aquele homem. Ninguém podia fazer nada. Ninguém conseguia fazer nada por aquele homem, até Jesus aparecer. E isso precisa ficar para nós como igreja, como povo de Deus, como uma verdade poderosa. E isso precisa nos mostrar que quando o evangelho do reino se manifesta, nós precisamos descansar de que Jesus vai fazer. Nós precisamos descansar que o evangelho do reino, ele tem poder para se mover, para tocar, para libertar. Ninguém tinha nenhuma, mas talvez ninguém mais tinha perspectiva de futuro para aquele homem até Jesus aparecer. Quem éramos até Jesus aparecer nas nossas vidas? Quem éramos até o reino de Deus, o evangelho do reino de Deus se manifestar nas nossas vidas? Irmãos, existem coisas que ninguém pode fazer por nós, a não ser o próprio Cristo. E esse texto está nos mostrando, nos fortalecendo essa verdade. E esse homem aqui, ele foi liberto de uma possessão. Agora a pergunta que eu te faço: essa é a maior libertação que nós vamos experimentar? A Bíblia fala que essa é a maior libertação que nós vamos viver? Não. Isso aqui é algo que acontece, que deve acontecer. Eu acredito, querido, que Jesus não quer que nós venhamos a estar debaixo de nenhum tipo de jugo, de nenhum tipo de escravidão. Quantos podem dizer um amém? Amém? Eu acredito de verdade. Mas essa é real libertação?
Essa é a real libertação? Eu digo para você que não. Sabe qual é a maior libertação que alguém pode receber da parte de Deus? É a libertação da escravidão do pecado. Então, o homem, o ser humano, quando entrega a sua vida a Jesus, ele recebe de Deus não apenas alívio para as suas coisas momentâneas, não apenas alívio para as coisas que Deus pode fazer aqui na sua vida agora, não apenas alívio, por exemplo, de uma libertação que talvez está destruindo a tua vida. Eu não sei o quanto você já viveu, eu não sei o quanto já aconteceu na sua vida, eu não sei se você foi liberto de coisas pontuais, mas se você foi lá no seu passado, glória a Deus por isso. Mas a maior libertação que Jesus tem para nós como igreja, como povo, é a libertação da escravidão do pecado, do engano do pecado. Então nós precisamos olhar para isso, olhar para a palavra de Deus que está lá em Romanos 6,6. O apóstolo Paulo vai dizer: olha, pois nós sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado. Um pouquinho à frente, no verso 14 do capítulo 6 de Romanos, a palavra de Deus diz assim: pois o pecado não terá domínio sobre vós. Pastor, eu não estou entendendo onde você está querendo chegar. Fica tranquilo, a gente já vai conectar tudo isso aqui. Um escritor bem famoso, que eu acredito que a grande maioria de vocês conhece, Tim Keller, ele escreveu sobre isso. Ele escreveu da seguinte forma: ele diz assim: o evangelho não é apenas o perdão que precisamos, mas é poder para vivermos livres da escravidão do pecado e da idolatria. Charles Spurgeon vai escrever algo semelhante. Ele diz assim: se a graça não te mudou e não te libertou da escravidão do pecado, ela não te salvou. A salvação verdadeira nos livra da pena do pecado. Então, queridos, nós estamos saindo buscar, como eu saía buscar o manifold, todo interessado em ser útil, e nós saímos buscar o evangelho do reino, mas nós não sabemos mais o que o evangelho do reino produz. Então tem pessoas que estão dizendo assim: eu sou evangélico, e ele não faz ideia que ele precisa receber libertação da parte de Deus da escravidão do pecado, e ele continua vivendo a mesma vida. Ele ganha um título, e porque ele ganha um título está tudo bem, então ele começa a frequentar uma igreja, e tudo que é pregado corrobora para quê? Para que ele seja conquistado pelo evangelho, mas não transformado pelo evangelho. Então ele não vai fazendo ideia o que o verdadeiro evangelho do reino produz em nós. Então ele vai buscando de domingo a domingo alívio. De domingo a domingo ele vai querendo as mãos de Deus. Ele vai querendo o quê? O favor de Deus. É o Deus que me dá, é o Deus que me abençoa. Irmãos, e não tem nada de errado nisso. A Bíblia diz que o nosso Senhor é bom. A Bíblia diz que a sua graça nos toca. A Bíblia diz que as suas misericórdias tocam em nós toda manhã. Então, irmãos, eu sei que Deus é bom, Deus é gracioso. Qual o pai que não quer abençoar um filho? Qual o pai que não tem alegria em abençoar um filho? Mas deixa eu dizer uma coisa para você: a maior alegria do coração de Deus, sabe qual é? É sabermos que eu e você não somos mais escravos do pecado, que não vivemos mais debaixo de jugo, e que nós podemos ver e perceber as evidências do verdadeiro evangelho ebulindo de nós, o verdadeiro evangelho produzindo em nós alguém que não vive mais debaixo de amarras. Você pode dizer um amém? Eu sei que é meio pesado falar de pecado, mas segura aqui que nós vamos chegar em um lugar bom. Quando nós olhamos tudo isso, essa quantidade de evangélicos no Brasil, eu estou falando só do Brasil. Quando nós olhamos pessoas conquistadas pelo evangelho, quando nós olhamos as igrejas, nós falamos: cara, não dá para generalizar, e realmente não podemos generalizar. Porém, nos nossos dias, os escândalos, eles estão pipocando. E antigamente, abafava-se o caso, porque a internet não propagava isso. Agora, meu amigo, em questões de minutos, já está na rede, já está propagado, já está falado, já está comentado.
Sabe o que isso me mostra? Olhando esses escândalos pipocando no meio da liderança, no meio até mesmo da membresia, isso me mostra que existem áreas das nossas vidas que precisam ser expostas ao Evangelho do Reino de Deus. Que ao passo que nós vamos andando, que nós vamos caminhando, nós paramos de nos preparar como igreja. Olha para mim aqui. A santificação de Deus, ela não acontece apenas quando você desce as águas do batismo. A Bíblia diz assim, que aqueles que em Cristo se batizaram, de Cristo se revestiram. Eu entendo essa realidade espiritual, é a realidade espiritual da justificação. Mas eu entendo também que conforme nós vamos caminhando com o Senhor vai nos moldando à imagem do Cristo. O próprio apóstolo Paulo vai falar em Romanos 12, olha, não se moldem ao padrão desse mundo. Então existe um molde, existe uma forma. Se existe um molde no mundo, existe também uma forma, um molde do reino de Deus. E o molde do reino de Deus é a imagem do Cristo, amém? É a imagem dele, é conforme nós vamos caminhando. Então, quando eu olho para esses escândalos, homens, grandes homens de Deus, que estão debaixo de ambientes de glória, que estão de conferência em conferência, que estão pregando nas maiores igrejas do mundo. Quando eu olho igrejas, irmãos, solidificadas, igrejas com palavra, com tantas coisas, e os escândalos ainda aflorando, eu olho para isso e eu falo, Jesus, o que está acontecendo? Aonde nós estamos deixando de enxergar? E o Senhor tem colocado um peso no meu coração esses dias a respeito dessa palavra, de que nós como igreja nos acostumamos com a presença. Então a gente vem para o culto e é mais uma mensagem que, essa mensagem tinha começo, meio e fim, uma exegese boa, uma hermenêutica bem colocada, uma conclusão, os tópicos estavam todos bem subdivididos. Nossa, como eu fui ministrado. E a gente se acostumou com o Evangelho do Reino, que não nos fere mais. E entramos no automático. E ao passo que entramos no automático, aquilo que Deus está falando, aquilo que Deus está fazendo na nossa geração, nos nossos dias, vai ficando sem um lugar dentro de nós. A gente sempre diz, né? Nossa, se o Ari estivesse aqui hoje, essa palavra, acho que era para ele, cara. Puxa, se o Eros, cara, se o Eros tivesse vindo no culto hoje, cara, eu acho que eu vou mandar o link dessa palavra pro Eros, acho que vai falar com ele. Falou de pecado, essas coisas, vou mandar tudo pro Eros. Nunca é para nós, nunca nos fere, não, porque a gente está maduro demais já. Não, eu já sou maduro. Esse tipo de palavra de pecado, não é para mim, não é para mim. E nós vamos entrando nesse lugar e tem grandes homens tombando, porque as evidências do Evangelho do Reino de Deus pararam de ser produzidas na vida deles. Nós vamos nos acostumando com a presença, vamos nos acostumando com a palavra. E sabe, irmãos, quando eu olho o apóstolo Paulo escrevendo em 2 Coríntios capítulo 11, verso 2, olha o que ele escreve, presta atenção, você não precisa abrir. Olha o que Paulo escreve, ele diz assim, olha, porque eu estou zeloso por vós, com zelo que vem de Deus. Paulo está falando para a igreja de Corinto, ele está dizendo assim, olha, eu tenho zelo por vocês. Irmãos, cuidado é uma coisa, zelo é outra. Zelo é um cuidado extremo. Zelo é algo que se tornou precioso demais, ao ponto de você entregar tudo que você tem, de você entregar tudo que você é para proteger aquilo. Paulo está dizendo assim, olha, o zelo que eu tenho por vós é um zelo que vem de Deus. Da onde que vem o zelo de Paulo, gente? Da onde, gente? De Deus. Então, no coração de Paulo está transbordando um zelo que vem de Deus. Por quê que ele está tendo esse zelo? Olha aqui, deixa eu dizer por que ele está tendo esse zelo. Ele diz assim, porque vos tenho preparado. Algumas traduções assim, porque vos tenho prometido. Mas eu gosto dessa tradução que fala do preparado. Eu vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um único marido, a saber, Cristo. Sabe o que a Bíblia está falando aqui? Está falando exatamente do que estamos falando até aqui. Paulo está dizendo assim, eu tenho um zelo que vem de Deus, porque vocês ainda estão sendo preparados para se encontrar com o noivo. O que a Bíblia está dizendo? A Bíblia está dizendo assim,
o evangelho do reino precisa produzir em nós diariamente evidências. Eu não posso sair de uma reunião, de um culto e dizer: essa palavra não foi para mim. Isso não é para mim. Eu acho que o pastor hoje não orou. Eu acho que hoje não deu boa. Não! Paulo está dizendo assim: olha, eu vos tenho preparado com um zelo que vem de Deus, porque, queridos, eu estou preparando vocês como uma noiva, uma virgem pura, para apresentar vocês ao noivo. Então ele está dizendo assim: amigo, ainda está acontecendo um processo de preparação. E quando nós dissemos, e quando a gente vem para o culto, para uma reunião, para uma conferência, seja o que for, queridos, e nós não deixamos o evangelho do reino nos afetar, nós abortamos processos de preparação da noiva. E aí que muito crente tem esfriado. É aí que muito cristão, que você fala assim: não pode ser, esse não. Aí você fala: esse sim, infelizmente. Porque parou a preparação, irmãos. A obra de Deus, ela é contínua em nós, diária em nós. Então nós, pastor, mas isso é tão óbvio. Pois é, irmãos, estamos pecando no óbvio. Estamos abrindo mão do mais simples. Porque Paulo está dizendo: olha, eu estou preparando vocês. Tem um texto em Apocalipse 19, do 7 ao 9, que eu gosto bastante. Você não precisa abrir, diz assim: regozijemo-nos e exultemos e demos-lhes glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro. Eu perguntei hoje pela manhã e pergunto de novo: querido, já chegou as bodas do Cordeiro? Sim ou não? Não. Então esse texto de Apocalipse, capítulo 19, é uma visão do futuro. O que João está vendo aqui, o que ele está vendo nessa construção aqui, ele está percebendo o encontro, ou seja, a condição da igreja nos últimos dias. Ele está percebendo a condição da verdadeira igreja de Jesus nos últimos dias. Olha o que ele diz assim: regozijemos e exultemos e demos-lhe glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa já se preparou. Algumas traduções dizem: já se ataviou. Isso aqui está dizendo o que para mim e para você? Paulo está dizendo: vocês ainda estão se preparando, ok? João está dizendo: quando chegar aquele dia vocês vão estar preparados. Até que esse dia chegue. Até que esse dia chegue, eu preciso permitir que o evangelho do reino de Deus continue produzindo em mim o que ele produz. Nesse homem produziu libertação, uma libertação pontual, uma libertação, nesse contexto. Eu quero trazer aqui para nós, e eu quero entender que a real libertação é o que já falamos aqui, sobre essa libertação do pecado. Pastor, quer dizer que eu não vou pecar mais? Não é sobre isso. A Bíblia diz que aquele que diz que não peca, mente, ok? Muito pelo contrário. Mas a Bíblia está deixando claro aqui, o apóstolo Paulo está dizendo, é que nós não vamos ser mais escravos do pecado. Nós não vamos mais viver o quê? Em comunhão com o pecado. Por quê? Porque nós estamos em um processo de santificação que está nos preparando como igreja para um encontro com o noivo. Então Paulo está dizendo: o zelo que eu tenho por vocês é um zelo que vem de Deus. E sabe, querido, olha para mim aqui, deixa eu dizer algo para você. Jesus vem buscar um tipo de igreja. Não é a igreja que canta mais forte, não é a igreja com os irmãos que são mega teólogos, não é a igreja dos irmãos mais simples. Não. Sabe qual igreja que Jesus vem buscar? A igreja que vai estar preparada. Jesus não vem buscar rótulos, ele vem buscar uma igreja preparada, uma noiva adornada. A Bíblia diz que o tipo de noiva que Jesus vem buscar, ela é santa. A Bíblia diz que ela vai estar adornada com seus atos de justiça. Peraí, pastor, mas a Bíblia diz que os nossos atos de justiça são como trapos de imundícia, está lá em Isaías. Eu sei, mas a Bíblia diz, querido, que nesse novo tempo, na nova aliança, nós temos o próprio Deus habitando dentro de nós. E esse Deus agora começa a trabalhar dentro de nós, a fim de que
nos transforme à imagem do seu Filho. E conforme você vai vivendo, conforme você vai tomando decisões, você vai manifestando atos de justiça que te preparam como igreja para ser a igreja que Jesus vem buscar. Então, o que eu quero dizer para você aqui é que Jesus não vem buscar uma noiva que está chafurdando na lama e está dizendo assim: os nossos eventos estão dando boa, então está tudo bem. A igreja está abarrotada, todo domingo não tem cadeira mais, está cheia. Irmãos, o fato das coisas estarem dando certo não quer dizer que Jesus está aprovando. Você já sabe disso, eu não preciso nem ficar procurando base bíblica para te mostrar isso. Porque Jesus não vem buscar uma igreja que faz, Ele vem buscar uma igreja que é. Não é uma igreja que produz, não é uma igreja que tem um nível de produção, de ganhar pessoas em série e não discipulá-las. E essas pessoas não estarem libertas do pecado. Então elas vão para o batismo, tomam um banho de água, às vezes gelado, às vezes quente, né? Depende do coração do pastor naquele dia, né? Se ele tem alguma coisa para esquentar a água, se tem, né, o batistério, depende. Mas ela toma um banho de água lá, e daí o que acontece? Ela vai para viver a mesma vida que ela vivia. Por quê? Porque ela não foi afetada pelo evangelho do reino. Quantos estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Amém? Olha para mim, eu sei que o começo é bem pesado aqui, né? Mas fica tranquilo, nós vamos chegar em um lugar de alívio. Fica tranquilo. Queridos, eu sei que eu estou pregando aqui para uma igreja madura. Eu sei que eu estou pregando aqui para uma igreja bíblica. Eu já ando com o Farley, com a Dani, com o pessoal aqui há alguns anos. A nossa igreja está, né, debaixo de muita influência da vida de todos vocês. E nós somos gratos ao Senhor por isso. E eu sei em que igreja que eu estou pregando. E eu digo para você assim, querido, essa pregação aqui não é uma pregação legalista. Fique tranquilo. Mas sabe por que eu estou pregando isso? Porque eu quero transmitir esse zelo e esse peso que tem estado no meu coração sobre a forma como nós estamos lidando com a santificação diária na nossa vida, a forma como estamos recebendo o evangelho do reino na nossa vida. Talvez enquanto eu prego aqui, talvez seja o momento de você olhar para você e perceber se não há escravidão ainda do pecado, se existem áreas da sua vida que você ainda está vivendo debaixo de jugo. Porque eu digo para você e afirmo pela palavra de Deus, esse não é o desejo de Deus. Então a Bíblia está, querido, nos chamando sempre para nos examinarmos, para olharmos para nós mesmos e falar: cara, Jesus, tem algo aqui que o Senhor está fazendo em mim? Irmãos, eu oro por avivamento há anos também, por isso que me identifiquei tanto com a Cornerstone. Eu choro por avivamento por anos. Eu estive lá no Paixão, Fogo e Glória. Contava aqui hoje de manhã de você chegar lá 50 minutos antes, sentar na cadeira e você começar a chacoalhar debaixo da glória de Deus, você não saber por que está chacoalhando, por que eu estou tremendo, por que eu estou chorando. Não tinha ninguém tocando nenhum instrumento, os caras estavam montando palco. Aí você fala assim: por quê? Irmãos, eu quero viver como igreja esse avivamento dos últimos dias. Eu oro, eu clamo por um avivamento. Mas deixa eu dizer algo para você aqui, irmãos, eu quero estar preparado para esse dia. Sabe por quê? Porque se eu não permitir que o evangelho do reino produza em mim diariamente aquilo que ele tem que produzir, provavelmente eu vou ser um crítico do próximo avivamento. Vou dizer assim: isso não é de Deus. Eu vou dizer: não, veja bem. Quando vem com veja bem, meu irmão, é quando nós deixamos esse evangelho nos afetar de forma diária. Eu espero por esse avivamento, mas nós precisamos permitir que o evangelho do reino continue produzindo em nós o que ele produz diariamente. Então você precisa, talvez, essa noite olhar para a sua vida e perceber que existem áreas que você ainda está debaixo de escravidão de pecado.
Sabe, Deus está me trazendo aqui, irmão, eu queria pregar outra mensagem, de verdade, do fundo do meu coração, mas o Espírito foi pesando isso, foi pesando, e eu, como eu falei, eu sei para que igreja eu estou pregando, uma igreja extremamente bíblica, mas nós estamos falando da igreja de Cristo, nós estamos falando dos últimos dias, nós estamos falando de um nível de preparação, nós estamos falando de olhar para nós mesmos, de parar de maquiar qualquer coisa e dizer: Jesus, eu quero estar me preparando, como a noiva está se preparando para encontrar com o seu noivo. Amém? A segunda evidência que nós vemos nesse texto aqui é a evidência de que nós vemos um homem com o desejo de se tornar discípulo de Jesus, o desejo de seguir Jesus. Quando eu olho para esse texto, no verso 18, diz assim: quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicou-lhe ou implorou-lhe que o deixasse ir com ele. Ou seja, naquele tempo, quando uma pessoa queria seguir um rabi, queria seguir um mestre, ele estava dizendo assim: me deixe me tornar seu discípulo, me deixe aprender com você, me deixe te conhecer, porque o que eu vejo em você é precioso, eu quero te conhecer, eu quero me tornar seu discípulo. Era o que esse homem estava querendo nesse momento, ele queria aprender e conhecer de Jesus. Eu posso dizer para você, querido, com toda certeza, que o evangelho do reino em nós, ele produz uma fome e um desejo insaciável por Jesus. O verdadeiro evangelho do reino, ele produz em nós o desejo pelo contato com as Escrituras. O verdadeiro evangelho do reino em nós produz o desejo de conhecermos Jesus, não apenas no culto de domingo, mas todos os dias, o anseio ardente por conhecê-lo. E amados, isso se dá por um processo de discipulado diário, uma caminhada diária com Jesus. Os discípulos sabiam, querido, que ser discipulado, estar debaixo de um nível de discipulado de Jesus levava tempo. E quando eu olho para isso, eles sabiam que era gradativo. E quando eu olho para isso, querido, e eu não estou falando do modelo de discipulado, se é 1 a 1, se é em grupo, eu não estou falando disso. Eu estou falando do discipulado que nós temos na presença de Deus, o discipulado diante das Escrituras. Quando eu olho para isso, querido, que esses homens precisariam gastar tempo, eu olho para a nossa geração e eu vejo, tudo que nós menos queremos é investir tempo. Nós queremos tudo rápido. Nós queremos aprender inglês rápido. Nós queremos fazer uma faculdade, né? Cursar uma faculdade. Qual que é a mais rápida aí? A distância. Sem problema, né? Mas qual que é a mais rápida, que vai me dar o diploma mais rápido? E isso vai se refletindo na igreja, porque por consequência nós vamos querendo intimidade com Jesus, conquistada de um jeito rápido. Ah, pastor, será que... Irmão, eu sou pastor de igreja local, fica tranquilo. Isso é mais real do que você pode imaginar. Nós não percebemos o quão acelerados estamos. Nós não percebemos o quão não queremos gastar tempo mais. Silêncio nos incomoda. O silêncio grita nos nossos ouvidos. Não ter atividades nos faz um mal tão grande, que da nossa geração está se tornando desesperador. Então nós queremos as coisas rápido. Frutos de um discipulado com Jesus, rápido. Resultados da igreja local, rápido. Mas a verdade é que tudo isso leva tempo. Tudo isso leva tempo. Eu contava aqui hoje pela manhã que o meu primeiro filho, quando ele estava com 7 ou 8 meses, a minha esposa teve uma ideia. Irmãos, não foi bem ideia dela, a gente viu na internet. Ver coisas na internet, pai de primeira viagem, é uma loucura. Nós achamos que o nosso filho não estava engatinhando como deveria com 7 ou 8 meses. Nós queríamos que ele já estivesse engatinhando do jeito que a gente queria. Então nós olhamos na internet e tivemos a brilhante ideia, irmãos, de amarrar um lençol na barriga da criança, pendurar a criança e ficar arrastando a criança pelo apartamento. Irmão, se fosse filmado, eu sinto vergonha de contar. Nós arrastamos, aí a criança caia para frente, a criança caia para o lado. Tudo que a criança fez foi dar risada e cair de cabeça, cair de lado, menos engatinhar.
Porque a gente olha as coisas e a gente quer as coisas o quê? Rápido. Quando a gente menos percebemos que não deu certo, né? É óbvio que não deu certo. Quando a gente menos percebeu, o menino estava engateando sozinho. A gente quer as coisas prontas. E a galera está entrando cada vez mais nessa vertente. Deixa eu falar para você algo que acontece muito. A pessoa sente que ela tem um chamado para anunciar as boas novas do Senhor de forma pública. Aí ela ela não tem paciência por passar por nenhum processo. Ela não quer abrir a vida dela, ela não quer se permitir ser discipulada, ela não quer prestar conta para ninguém. Então o que ela faz? Ela tem a ideia, eureka! Ela fala: eu vou pegar o meu celular, eu vou pegar um microfone, e eu nunca discipulei ninguém, nunca ganhei ninguém para Jesus, nunca prestei conta para ninguém, eu fico pulando de igreja em igreja, mas agora eu vou pegar e vou transformar o meu celular em meu púlpito de pregações. E ele começa a pregar, e daqui a pouco ele começa a ganhar seguidores, e daqui a pouco ele põe lá: contatos para pregação. E sabe o que mais me deixa maluco? É que o telefone dele vai tocar. Lá na igreja não sobe para pregar se eu não conhecer. Se não conhecer frutos, se não conhecer família, se não conhecer vida. Não. Quantas pessoas já chegaram? Pastor, eu tenho um ministério da palavra, tal, sei o quê. Vamos caminhar. A pessoa não quer investir tempo nisso. Porque o verdadeiro discipulado com Jesus, ele envolve também a igreja, ele envolve também o corpo. Então, querido, nós precisamos entender que esse discipulado, essa ideia de andar com Jesus, essa ideia de caminhar com Jesus, nós precisamos gastar tempo com isso. Como estão entendendo? Digam amém. A igreja que nós pastoreamos lá é uma igreja de muitos novos convertidos. Então, às vezes a gente usa várias linguagens para explicar alguns textos bíblicos e também para explicar algumas coisas, né? Algumas pessoas às vezes me perguntam: pastor, como que funciona essa questão de amadurecer com Jesus, tal? Eu digo: cara, a Bíblia diz que Jesus é a porta para as ovelhas, amém? Tem um texto que diz que é a porta para as ovelhas, mas a Bíblia diz também que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então eu exemplifico para elas e eu falo: eu vou pegar um texto isolado e vou exemplificar para você como esse processo de maturidade, de discipulado com Jesus pode acontecer com você. Você pode, por exemplo, ter uma experiência de porta. O que é uma experiência de porta? Uma experiência de porta é algo rápido. Jesus diz: eu sou a porta. Essa porta de entrada, porque assim, você estava na porta ali, quando você estava do lado de fora, em um instante você atravessou a porta e entrou para dentro. Você tem uma nova realidade. Experiência de porta é aquela experiência espiritual. E eu não estou criando uma nova doutrina, tá? Eu estou só explicando para você como eu explico para os novos convertidos. Uma experiência de porta é uma experiência rápida. São aquelas experiências espirituais marcantes. São aquelas coisas que marcam você profundamente e que deixam um significado muito profundo de algo que Deus está falando ou fazendo na sua vida, né? Quantos aqui já tiveram experiências assim, experiências espirituais, coisas que você tem, às vezes aquele momento assim que te marcou, né? Eu me lembro que quando eu era recém-convertido, eu tive uma experiência de porta muito profunda com Deus. Muito profunda. Eu estava numa vibe de buscar Jesus, de andar em santidade, aquela coisa assim, sabe? Só que a igreja que eu frequentava não tinha esse apoio, não tinha essa coisa de andar junto, não tinha essa coisa de ensinar, de discipular. Então o que acontece? A gente fazia do jeito que achava que era o melhor jeito de fazer, né? E eu me lembro que estava naquela vibe com Jesus e tudo mais e tal. Passado acho que mais ou menos uns 3 meses, irmãos, eu caí em um nível de consciência que eu tinha pecado, que tinha entristecido o coração de Deus. Eu errei, eu falhei, e na minha cabeça, eu precisava, novo convertido, tá? Na minha cabeça, eu precisava sentir que eu estava perdoado. Então, por ter cometido aquele erro, aquela falha, e ter pensado que eu ia perder tudo aquilo que eu tinha construído com Jesus, novo convertido, eu tive a brilhante ideia de fazer, sabe o quê? 3 dias de jejum e oração. Nunca tinha feito. Não tinha feito preparo nenhum, nada. Falei: vou tomar um copo de água nos 3 dias. Um copo de água de manhã, um à tarde e uma à noite, só para o rim não falir, né?
e eu vou jejuar, não vou comer nada, e eu quero ouvir. Olha, novo convertido, era só ler a Bíblia, né? A Bíblia diz que aquele que se arrepende, né, ele é fiel e justo para nos perdoar toda iniquidade. Enfim, era só ler a Bíblia e resolver o meu problema. Mas o que eu fiz? Eu falei, não, eu vou pressionar Deus com o meu jejum. Irmãos, na melhor das intenções, eu comecei a jejuar. E eu jejuei o primeiro dia, jejuei o segundo, jejuando e orando, para que Deus me perdoasse. Eu falava, Deus, eu preciso ouvir da tua boca que o Senhor me perdoou. Eu preciso ouvir da tua boca que o Senhor me perdoou. E ficava naquela vibe maluca. Irmãos, no final do terceiro dia eu já estava meio baqueado, cansado, o corpo já estava começando a sentir os efeitos do jejum, da desintoxicação. E eu pensei, eu vou me deitar um pouco agora no período da tarde, e no final da noite, quando foi meia-noite, eu entrego o jejum. Eu tinha um compromisso ainda à noite, e eu me deitei. E isso há muitos anos atrás. Eu tinha um computador que tinha pelo menos 3.000 músicas, e eu deixava essas músicas no aleatório. Eu clicava lá e deixava essas músicas no aleatório. E eu me deitei e eu falei, Jesus, fala comigo, Deus, eu vou encerrar o jejum, fala comigo que o Senhor me perdoou. Irmãos, eu me deitei, adormeci. E eu não sei quanto tempo que eu adormeci, mas eu comecei a acordar, e eu comecei a escutar um barulho muito bom. Era como se fosse uma agulha que caía e batia em um piso, como se fosse um piso de metal assim. E quando aquela agulha batia, aquele objeto batia no chão, o som que vinha era tão bom, mas tão agradável, e o meu peito começou assim a comprimir. Mas não era uma compressão ruim, era algo bom, era algo muito bom. E começou a cair mais de uma. Aquilo foi aumentando, e aquilo foi me despertando. Eu fui despertando e eu percebi que aquele som era um som real. Eu não estava dormindo, eu não estava delirando. Eu comecei a perceber que aquele som estava no meu quarto, e aquele ambiente bom, aquele ambiente gostoso. E eu me sentei na cama, e os meus olhos eu não conseguia segurar. Eu chorava sem fazer força. Ficava saindo lágrima dos meus olhos, chorando. E o meu peito ia comprimindo assim. Irmãos, um misto de alegria com angústia, com tudo que você possa imaginar. Mas uma angústia, não sei, é difícil de explicar. Mas era uma experiência maravilhosa. E aquelas agulhas caíam no chão, começavam a aumentar. De repente aquilo começou a diminuir. Foi diminuindo. A minha atenção saiu daquele barulho que estava acontecendo e foi para o computador. Estava tocando uma música. E começou, quando terminou aquele som daquelas agulhas caindo, começou uma música. O pessoal mais das antigas vai lembrar. Uma música do Santa Geração, do Antônio Cirilo. Que o nome da música é Prova de Amor. Que diz assim: o meu amor por ti vai além do céu. O meu perdão por ti vai além do véu. Quando eu morri por ti, eu nada perguntei. O que fiz foi por amor. Eu já te perdoei, porque eu te amo. Aí no final da música diz assim: assim diz o Senhor. Irmãos, eu perdi o compromisso, não lembrava de mais nada. Eu devo ter chorado umas 3 ou 4 horas dentro do meu quarto orando. Essa experiência me marcou, e eu conto isso lá na igreja porque foi uma experiência de porta. Agora, nós vivemos com esse tipo de experiência o tempo todo? Não. Nós vivemos com esse ambiente de glória todo dia? A verdade é que não. Sabe por quê? Porque existe uma outra experiência, que é a experiência do caminho. E é na experiência da caminhada com Jesus que nós vamos criando um complexo sistema de raízes que nos colocam enraizados na rocha que é Cristo, que nos fazem maduros, que nos fazem crescer, avançar. E conforme isso vai acontecendo, queridos, nós vamos abandonando um lugar de pecado, e nós vamos sendo maduros o suficiente para perceber que o que temos em Cristo é maior do que qualquer outra coisa, de que o que temos do Senhor é maior do que qualquer outra coisa que nós podemos receber. Só que isso leva tempo para se construir. Caminhada, jornada com Jesus exige tempo, decisão de investir tempo. E a pergunta que eu faço para você hoje aqui é: como está a sua agenda com Deus?
Como está a sua agenda diária com Deus? O evangelho do reino tem te afetado diariamente? Você está sendo preparado de forma diária? Existe espaço na sua agenda para um período de oração, como o Eros estava falando aqui, de jejum e oração? Existe espaço no seu dia a dia para você abrir mão talvez de um descanso, para você abrir mão talvez de uma refeição, para poder se preparar como noiva, para poder estar permitindo que o evangelho do reino produza em você o que só ele pode produzir? Será que nós temos tempo de verdade? Será que nós estamos abrindo esse tempo, esse leque, para que o Senhor possa continuar fazendo? Irmãos, eu sei que hoje nós não podemos seguir Jesus fisicamente. Nós não vemos mais Jesus fisicamente aqui. Mas uma das formas de, como discípulos, como aquele homem queria seguir Jesus, uma das formas de seguirmos Jesus, você sabe o que é? É andarmos, querido, em uma vida não de legalismo, mas sim de disciplinas espirituais. Sim, de não abrir mão da nossa leitura bíblica. Pastor, mas o que você está falando é tão básico, mas tão básico. Pois é, irmãos, abrindo mão do básico, homens gigantes da nossa nação e do mundo têm tombado. Pessoas que estão no nosso meio, irmãos, que têm chamados maravilhosos, pessoas que têm promessas de Deus, não estão vivendo mais nada disso. Por quê? Porque essas pessoas não estão mais permitindo que o evangelho do reino afete elas. Não vivem mais disciplinas espirituais, não vivem mais no corpo. Irmãos, viver no corpo é um grande desafio. Tem dia que você encontra com o irmão e você fala: cara, a minha vontade é dar um soco santo na cara dele. Irmão, lá na igreja tem bastante vontade, que eu tenho muita vontade, na verdade, da voadora santa. Você já viu aquelas voadoras bem dadas? Se você, minha vontade é dar uma voadora santa nesse irmão, para ver se ele muda, para ver se ele é transformado, para ver se ele é mudado, porque eu já orei, já pedi, irmão, viver no corpo é um grande desafio. Mas viver no corpo vai poder fazer, sabe com o quê? Que você veja as evidências do reino de Deus na vida do Eros, e o Eros veja as evidências do reino de Deus na minha vida. Irmãos, a contemplação da ação de Deus é maravilhoso. É por isso que quando você for adorar a Deus aqui, quando tiver no momento de adoração, não fecha só o olho, não fica só de olho fechado. Não fica só de olho fechado. Olha para aquele irmão que talvez começou uma jornada de fé com vocês alguns meses atrás. Olha a devoção, o coração, a entrega daquela pessoa, e adora a Deus com o evangelho do reino produzindo frutos na vida dele. Abre os seus olhos numa living para ver Jesus transformando pessoas que você olhava e falava assim: esse é difícil. Esse é difícil. Abre os seus olhos para ver as evidências do evangelho do reino daquele irmão que vivia escravo do pecado de algo, e hoje você olha para ele, um santo homem de Deus. Abre os seus olhos para vir em uma comunhão como essa aqui, para estarmos reunidos aqui e estarmos concordando com algo diante de Deus e percebermos que a presença de Deus nos toca em um ambiente como comunidade. Abra os seus olhos para ver as evidências do evangelho do reino de Deus no corpo de Cristo. Pastor, mas é difícil. Irmãos, eu gosto de dizer que lá na igreja você vai encontrar pelo menos, em qualquer igreja, você vai encontrar pelo menos 3 tipos de pessoas. Eu vi isso uma vez e nunca mais esqueci. Você vai lidar e vai encontrar pessoas diferentes. O corpo te discipula. O corpo de Cristo te discipula. Goste de você ou não, o corpo de Cristo te discipula. E as pessoas diferentes vão fazer você sair da sua bolha. Suas bolhas de preferências, as suas bolhas de achismo. O evangelho do reino vai te colocar em contato com o corpo de Cristo, e você inevitavelmente vai sim lidar com pessoas diferentes. Sabe outra coisa que você vai lidar? Você vai lidar com pessoas com defeito. E é aí que você vai ver o quanto de Jesus tem em você. Porque com pessoas diferentes você até dá um jeito, né? Dá uma adaptada. Agora, e quando encontra os irmãos com defeito? E quando encontra aquele irmão que não foi muito tratado em uma área? É por isso que o corpo também discipula. O corpo não é de Cristo, sim ou não? Se o corpo é de Cristo, ele discipula. Os relacionamentos os discipulam. E sabe o terceiro tipo de pessoa que você vai encontrar na igreja? Pessoas desenvolvidas.
São pessoas que vão te ajudar na caminhada, são pessoas maduras, são pessoas que têm uma jornada com Jesus, são pessoas que vão acrescentar no seu coração sementes do reino de Deus para te abençoar. Você vai encontrar esses 3 tipos de gente na igreja. Tudo isso, querido, faz você crescer como um discípulo de Jesus. Só que tudo isso leva tempo. Às vezes está cansado demais para ir numa living. Irmãos, tem dia que eu estou cansado demais para ir no culto. Daí eu lembro que eu sou pastor, tenho que pregar, eu vou. Todos nós cansamos. Olha para mim aqui. Deixa eu falar algo para você aqui, em nome de Jesus eu estou encerrando. Olha aqui para mim. Em nome de Jesus, por favor, não abra mão de se tornar um discípulo genuíno de Jesus, de ver as evidências do Evangelho de Deus na tua vida, se relacionando com o corpo. Não abra mão. Pastor, é difícil, não abra mão. Pastor, é custoso, não abra mão. Vá para a mesa. Deixa as evidências do Evangelho em você pregarem para o teu irmão também. E a última evidência que eu vejo nesse texto aqui é que esse homem, ele obedece Jesus porque ele queria caminhar com Jesus, mas Jesus olha para ele e fala assim: amigo, é como se Jesus estivesse dizendo para ele: amigo, muita gente viu você nesse estado. A Bíblia diz que esse homem sai e vai pregar em Decápolis, um conjunto de 10 cidades. Eu fico imaginando que esse homem andou endemoniado por essas 10 cidades. Essa é a minha cabeça de pregador, tá? A Bíblia não diz, então, mas eu estou pensando aqui. Ele andou talvez por essas 10 cidades. Todo mundo talvez tenha visto esse homem endemoniado. E Jesus não deixa ele caminhar com Jesus. Jesus diz: não. Vai para a tua casa, para a tua família. É como se Jesus estivesse dizendo assim: Eros, deixa eles verem você. Porque o Evangelho do Reino produz em nós evidências. Qual que era a mensagem daquele homem? Ele não frequentou um seminário, ele não fez nenhuma aula exegética com Jesus, não estudou escatologia com Jesus, como os discípulos, tiveram a oportunidade de ouvir, de aprender. Sabe qual que era a mensagem daquele homem? A mensagem daquele homem: olhe para mim. Quem fez isso? Jesus. Qual que é a mensagem? A mensagem mais curta do mundo e mais poderosa. A Bíblia diz que muitos ficaram admirados. Aquele homem recebeu de Jesus um encargo de ir pregar, de ir anunciar o Evangelho do Reino. E aquele homem não tinha nada que nós temos. Ele tinha um testemunho e ele tinha um nome. Nós temos tanto, né, irmãos? Nós temos tanto. Nós temos na nossa nação tantos mestres. Infelizmente temos muita gente pregando o Evangelho diluído. Temos. Mas tem muita gente boa também. Tem muita gente compromissada com o Evangelho do Reino. Nós temos, irmãos. Como que nós estamos respondendo a esse chamado de Jesus de anunciar o Evangelho do Reino? Às vezes a gente se envolve em ambientes e a gente chapa com Deus, a gente se enche de Deus. E daí a gente vai se tornando assim meio a quarta pessoa da Trindade, vice-deus, né? A gente vai ocupando um espaço, vai se tornando quase que uma entidade cósmica espiritual, de tão ambiente de glória que a pessoa vive, de tanto jejum que ela faz. Nada disso é ruim. Porém, uma das evidências do Evangelho do Reino é: eu recebo a libertação de Jesus, eu me permito ser discipulado, mas eu anuncio o Evangelho do Reino. Eu não travo, eu não me fecho. Eu saio para anunciar o Evangelho. Pastor, você está dizendo que eu tenho que ser evangelista? Não, eu não estou dizendo isso. Sabe o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo: prega com a tua vida, prega com o que você já aprendeu, prega com aquilo que você tem vivido, prega com o quanto você conhece das Escrituras. Querido, essas pessoas que às vezes entram num lugar de tão grande glória, que eu falo assim: amigo, desce do monte do Eita. Tem uma época que a gente falava eita na igreja, lembra? Quem lembra da época do eita? Né? O pregador ia pregar: eita! Eu falava: mano, desce daí. Sabe quem que entrou no monte do Eita? Pedro.
Pedro subiu no monte da transfiguração com Pedro, Tiago e João, e ele estava lá em cima. Jesus se transfigurou, o seu corpo brilhava, o seu rosto brilhava, o ambiente de glória. Aí o que acontece, irmão? Para avacalhar com tudo, aparece nada mais, nada menos que Moisés, o maior vulto do Velho Testamento, da lei. Aí depois, para terminar com tudo, aparece quem? Elias, né, representando os profetas. Irmãos, você pensa assim, meu Deus do céu. Irmão, Pedro, que não era bobo nem nada, ele faz o que eu e você faríamos. Ele olha para Jesus e fala assim: é bom estarmos aqui. Quase que ele canta aquela canção que o Diego conhece. O Diego é multitrack. Bom estarmos aqui louvando. Você conhece essa, Diego? Conhece. Pedro olha para Jesus e diz assim: é bom estarmos aqui. Qual a ideia de Pedro agora? Vamos armar uma tenda, uma para você, uma para Moisés e uma para Elias. O que ele estava falando para Jesus? Vou trazer para a nossa realidade. Vamos fazer a conferência do Monte da Transfiguração, mano. Nós vamos chapar aqui em cima, velho. Tem tenda para os três, tem lugar de adoração para os três. Nós vamos voar aqui. E sabe o que é engraçado? Eu não vou ler o texto por conta do tempo, mas olha aqui para mim. A Bíblia diz assim: enquanto Pedro ainda falava, Deus Pai aparece no meio e corta Pedro. Enquanto Pedro ainda falava, ele dizia: esse é meu filho amado. Aí ele dá ouvidos. Deus corta Pedro. Pedro querendo fazer tenda, e Deus dizendo assim: filho, não arma tenda fixa em lugares de glória, porque lá no vale tem gente precisando do evangelho do reino. Não arma tenda fixa em ambientes de glória, porque o que você recebe na presença, o que você recebe de Deus, inevitavelmente, enquanto você estiver nesse mundo aqui, querido, você vai precisar derramar em algum lugar. Você vai precisar entregar em algum lugar. As pessoas estão precisando ouvir o evangelho do reino de Deus. Lá embaixo tinha um menino possesso por um demônio que não poderia ser expulso por nenhum dos seus discípulos. Teve que descer do monte do Eita, teve que descer do monte para cumprir, sabe, uma das evidências do evangelho do reino de Deus nas nossas vidas, que é anunciar o evangelho do reino. Eu não estou dizendo que você não tem mais que estar no ambiente de adoração, eu não estou dizendo que você não tem que construir mais um lugar de habitação para Deus, não é isso que eu estou dizendo. Sabe o que eu estou dizendo? Não para no estágio onde você é discipulado, onde você é cheio da glória, mas desce do monte em nome de Jesus e vai cumprir a ordenança do evangelho. Com o que, pastor? Com o que você tem. Aquele homem tinha só uma libertação e um nome. Olha para mim, eu era endemoniado, terrivelmente, ninguém podia me ajudar. Jesus me ajudou. Quem foi que te ajudou? Jesus. Ele tinha um nome e um testemunho. É tudo que ele tinha. Mas ele foi pregar em 10 cidades. Nós temos tanto, mas nós temos tanto. Nós precisamos, como igreja, dizer: Jesus, nós estamos preparando a noiva do Cordeiro, mas nós estamos amando o mundo como o Senhor ama também. Fica de pé comigo, por gentileza. Eu não vou pedir que você venha à frente. Não vou pedir que você faça nenhum sinal. Não, muito pelo contrário. Eu quero que essa mensagem é uma mensagem que precisa nos fazer olhar para dentro. Essa mensagem é uma mensagem que não é para te acusar, mas é talvez para acender algumas chamas no seu coração, para trazer algumas reflexões importantes. Talvez enquanto eu pregava aqui, o Espírito Santo foi ministrando o seu coração e falando sobre essa ideia de não ser mais escravo do pecado. Pastor, eu não sou mais escravo do pecado, mas às vezes a gente vive como? Lembra do povo que estava no Egito, Eros? Saiu do Egito, mas ainda vivia como? Escravo, com a mentalidade de escravo. A gente vai normalizando algumas coisas que são pecados, e isso tem te prejudicado tanto na jornada. Querido, eu vim aqui hoje como alguém que tem responsabilidade na palavra para dizer para você: você não é mais escravo disso. Você pode hoje dizer ao Senhor: Senhor, eu quero romper com isso aqui.
Eu quero romper com essa abertura, com essa ponte, com essa conexão com o pecado. Eu quero viver a liberdade que o Senhor me chamou para viver. Talvez enquanto eu pregava, você tenha olhado para o seu tempo, para a sua agenda com Deus, e isso tem te entristecido, irmão. Você por muito tempo me entristecia quando eu olhava a minha agenda. Eu trabalhava em uma agência de viagens. Eu trabalhava muito como vendedor, muito. Sabe o que é muito? É muito, até 11 horas da noite. Tipo, era um negócio assim, maluco, trabalhava demais. Porque vendedor, quanto mais vende, mais ganha. E eu ficava falando assim para Deus: quando o Senhor me deixar vir para o tempo integral, eu vou ter mais tempo para o Senhor. Irmãos, eu orei por anos para poder viver isso. E eu dizia para Deus: eu quero ter mais tempo com o Senhor. Irmãos, em 2016 o Senhor me chamou para estar em tempo integral. Não estava dando mais para conciliar as coisas da igreja e do trabalho. E sabe o que eu percebi? Eu percebi que não era o fato de estar em tempo integral que eu tinha mais tempo para o Senhor. Eu percebi que era a disposição do meu coração. O problema estava na disposição do meu coração. Não era o tempo que eu tinha, mas era como eu olhava para a minha agenda e falava: Jesus, o Senhor tem prioridade aqui. É como eu olhava para a minha leitura bíblica e dizia: Senhor, eu não abro mão disso aqui. Eu não abro mão dessa porção diária. Senhor, eu quero ser afetado pelo Evangelho do Reino todo dia. Senhor, não importa se eu estou levantando 6:30, meia hora antes de sair para o trabalho, do que eu acordaria, para poder dizer: Jesus, eu ainda quero continuar sendo afetado. Eu ainda quero as evidências do reino na minha vida. Então, Jesus, me discipula hoje. Espírito Santo, me discipula agora. Não é sobre a minha agenda, não é sobre a nossa agenda, é sobre a disposição do coração de continuar voltando para a presença, e voltando, e voltando, e voltando, e voltando, e o desespero santo continuar nos consumindo, dia após dia. Dia que teremos experiências de porta, dias marcantes, como diz o Farley, com o anjo nadando de braçada de costa, dias maravilhosos, mas dias em que a vida ordinária, a vida rotineira vai pegar, vai pesar, e nesses dias você vai dizer: eu ainda estou aqui, Jesus, eu ainda estou aqui, porque eu ainda quero o Evangelho do Reino me afetando. Eu não quero tombar ali na frente por estar em inanição espiritual, Jesus. Eu quero continuar na presença. Eu estou cheio de coisa para fazer. Eu estou cheio de coisa para fazer. Mas eu quero continuar voltando e voltando para a presença, como um discípulo que está sendo afetado pelo Evangelho do Reino. Querido, o Evangelho do Reino de Deus produz em você o que nenhum outro poder nesse mundo pode produzir. Ele te liberta da escravidão do pecado, ele te transforma em um discípulo genuíno, e ele faz de você um porta-voz do Reino de Deus na terra. Portanto, se você está aqui e o seu tempo tem sido motivo de tristeza quando você olha, hoje à noite dizer: Senhor, eu me arrependo, vamos começar algo novo de novo. Tá? Irmãos, não abra mão desse momento. Talvez você está aqui hoje e você é um homem de Deus experimentado já. Você é um homem que rompeu as pontes com o pecado, não é mais escravo do pecado, você tem um testemunho ilibado. Talvez você é um homem que gasta tempo na palavra. A tua dedicação, a tua devoção é algo que tem agradado ao Senhor.
Mas quem sabe por algum motivo, querido, você parou de descer do monte, parou de ir para os vales aonde a necessidade está gritando. Irmãos, vai para a tua casa. Jesus diz para aquele homem: vai para a tua casa, vai para a tua família, vai se mostrar lá, deixa eles verem você. Deixa os teus filhos verem você. Deixa os teus filhos verem. Deixa os teus filhos verem a evidência do Evangelho do Reino de Deus. Irmãos, eu acredito que a família é a incubadora do avivamento da próxima geração. Deixa os seus filhos verem as evidências do Evangelho em você. Deixa os seus pais. Ah, pastor, eu já tentei pregar para o meu pai, eu já tentei pregar para minha mãe, eu já tentei pregar para os meus amigos, eu já tentei. Errei. Aquele homem não tinha um texto bíblico, ele tinha uma libertação e um nome. Deixa as pessoas verem Jesus em você. Deixa as pessoas verem as evidências do reino de Deus saltando nas tuas escolhas, saltando nas suas decisões. Desce do monte para poder falar a linguagem do simples. Desce do monte para poder abraçar aquela pessoa que tem dúvidas genuínas sobre Deus, dúvidas genuínas, e você vai poder abraçar essa pessoa e dizer: olha, Jesus é esse aqui, é esse Jesus que eu encontrei. É disso que eu estou falando hoje, querida, é disso que as Escrituras dizem. Senhor, nós oramos por uma geração liberta da escravidão do pecado de verdade. Uma geração que está saindo buscar o Evangelho do Reino de Deus e encontre o verdadeiro Evangelho que chacoalhe, que transforme ela de dentro para fora. Eu oro, Deus, por uma geração discipulada, uma geração que está perto de Jesus, não fim de semana, não apenas em uma conferência, mas dia após dia, hora após hora, momento após momento. Eu oro por uma geração que está sendo discipulada no corpo. Eu oro por uma geração que está sendo discipulada no meio do corpo, nas dificuldades, nas diferenças, nos irmãos desenvolvidos. Eu oro para que o Espírito de Deus venha trabalhar na igreja de tal forma que o discipulado genuíno do Cristo se desenvolva no meio do corpo. Oh Deus, faz-nos cheios do Senhor e nos leva aos vales, aos valados. Nos leva para as nossas casas que precisam ouvir e ver as evidências do Evangelho do Reino. Em nome de Jesus, Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Deus. Que eu queira mais, não há nada que eu deseje mais. Jesus, não há nada que eu queira mais, não há nada que eu deseje mais. Jesus, não há nada que eu queira mais, não há nada que eu deseje mais. Jesus, não há nada que eu queira mais, não há nada que eu deseje mais. Jesus, eu te espero à porta, eu te espero à porta, pronto pra te encontrar. Eu te espero à porta, eu te espero à porta, pronto pra te encontrar. Eu te espero,
eu te espero à porta, pronto pra te encontrar. Eu te espero à porta, eu te espero à porta, pronto pra te encontrar. Com a lâmpada acesa, com o óleo que não falta, eu te espero. Com a lâmpada acesa, com o óleo que não falta, eu te espero, te espero. Com a lâmpada acesa, te espero, te espero. Com a lâmpada acesa, eu te espero à porta, eu te espero à porta, pronto pra te encontrar. Eu te espero à porta, eu te espero à porta, pronto pra te encontrar. Com a lâmpada acesa, com a lâmpada acesa, te espero, Jesus. Você é suficiente e eu não quero mais nada, nada, nada. Jesus, você é suficiente e eu não quero mais nada, nada, nada. Jesus, você é suficiente, eu não quero mais nada, nada, nada. Jesus, você é suficiente. Você é suficiente e eu não quero mais nada, nada, nada. Jesus, eu não quero mais nada, nada, nada. Eu não quero mais nada, nada, nada. Só o Senhor me satisfaz.
tu tens as palavras de vida. Jesus, Jesus, você é suficiente. Espero a porta, eu te espero a porta, pronto pra te encontrar. Eu te espero a porta, pronto pra te encontrar. Eu te espero à porta, pronto pra te encontrar. Eu te espero à porta, eu te espero à porta, pronto pra te encontrar. Jesus, você é suficiente. Eu não quero mais nada, nada, nada. Jesus, eu não quero mais nada, nada, nada. Jesus, eu não quero mais nada, nada, nada. Não quero mais nada, nada, nada. Não quero mais nada, nada, nada. Além de ti, além de ti, nada mais me satisfaz, nada mais me completa como você, Jesus. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me Uma vez que eu coloquei
os meus olhos em ti. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei, nada mais me satisfaz. Nada se compara. Os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Eu estou aprendendo a estar à medida em que te conheço. Eu estou aprendendo a estar à medida em que te conheço mais. Eu estou aprendendo